Fala família Z, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. No vídeo de hoje, mais uma vez, eu vou te mostrar as operações que eu peguei no euro, ok? Também peguei essa aqui no Nasdaq, mas essa aqui eu não vou explicar para vocês hoje, somente para você ver que da mesma forma acontece em todos os pares de moeda. Mas vamos para o euro, que é o mais importante e eu acredito que vai agregar muito mais para vocês entenderem de fato como que se pega uma movimentação, tanto de continuação, né, tanto uma operação baseada em tempo, ok? E eu quero que vocês prestem atenção nos horários que o preço mais se expande, tá? Daria para ter pego 3 operações aqui, hoje foi de livro, né? Hoje aqui no euro foi de livro. Poderia ter pego também essa operação aqui, né? Essa primeira operação, depois essa segunda operação, depois essa terceira operação, porém infelizmente eu não estava no gráfico às 3 da manhã e peguei esse modelo de continuação aqui que eu vou te ensinar agora, no dia de hoje aqui no euro, beleza? Desde já eu agradeço você por estar sempre aqui assistindo, estar sempre curtindo o vídeo. Estamos aí numa meta de bater 1.000 inscritos. E assim que a gente bater 1.000 inscritos lá no meu Instagram, eu vou sortear 2 contas de Fundel, tá? De futuros para vocês. E, e vamos para o vídeo, beleza? Bom, como eu disse, e outra coisa, turma, tudo que eu falo com vocês em relação ao horário, em relação à estratégia, isso é baseado em Nova York, tá? A gente não opera no horário do Brasil. Obviamente que se você tem que fazer essa diferença, né? Não tem como eu ficar falando aqui sempre a mesma coisa porque é coisa óbvia, tá? Então, se a gente está falando horário de Nova York, a gente está 1 hora à frente de Nova York. Então, se eu falo às 3 da manhã, aqui é 4. Se eu falo 5 da manhã, aqui é 6. Se eu falo 9 da manhã, aqui é 10. Então, os horários é sempre baseado no horário de Nova York, porque é o horário que, de fato, roda a maior bolsa do mundo. Então, eu opero em cima disso e a estratégia em cima disso, ok? Bom, então vamos lá. Primeiro ponto que a gente tem que observar é aquilo que eu disse no último vídeo para vocês. Os nossos horários operativos é a partir de 1 da manhã, 5 da manhã e 9 da manhã. Vou ter que anotar de todo tamanho aqui, ó. Horário de Nova York, tá? UTC menos 4, ok? Então, esse é os nossos horários operativos. Então, sempre, o que eu busco no gráfico para mim poder fazer as minhas operações? Então, o primeiro ponto é visualizar em um dia se em um dia eu já tive algum Tarta Sweep, ok? Então, como você pode ver, que eu tive esse Tarta Sweep aqui, tá? Vamos cortar o gráfico para ficar uma forma mais didática para você entender essa aula e você ver na prática onde seriam as operações, beleza? Então vamos lá. O que eu costumo olhar? Primeiro ponto, a gente olhou em um dia. E em um dia, dentro desse horário, né, foi que horas isso aqui que ele começou a fazer esse Tarta Sweep? Foi 2 horas da tarde, né, do dia de ontem. Porém, esse horário a gente não faz nenhuma operação. Quando foi à meia-noite, né? Acho que de fato foi à meia-noite, né, que ele fez esse Tarta Sweep. Aqui, meia-noite. Quando foi 2 horas da manhã, que já é dentro do nosso candle, tá? De 4 horas. Então você pode ver aqui em 4 horas já é o candle das 1 da manhã. Aqui a gente teve uma SMT com o GBP USD, tá? Se a gente observa aqui, ó, olha só que interessante. Vamos lá. Beleza. GBP USD, às 1 da manhã, você pode ver que ele fez o Tarta Sweep aqui no candle das 9. Porém, aqui no euro ele não fez, então isso é uma SMT. Então o primeiro ponto é que eu consigo entender o seguinte. Bom, eu já tenho um Tarta Sweep no diário, tá? Para quem não sabe o que é Tarta Sweep, nada mais é do que uma tomada de liquidez. Então, o meu candle das 1, né, o algoritmo ele enxerga como dessa forma. Então, se ele enxerga assim, tivemos esse Tarta Sweep aqui no diário, tivemos esse Tarta Sweep, o candle das 1 fez um Tarta Sweep no candle das 9, e aí eu já tinha o dia livre todo para poder fazer essas compras, tá?
Porém, até onde eu vou fazer essas compras? E eu observo primeiro no diário, aonde que está o meu objetivo diário. Então, meu objetivo diário seria esse primeiro objetivo aqui. Então, vamos anotar para você ver. Um dia, deixa eu jogar isso aqui para cima. Beleza. Esse era meu objetivo diário. Esse também era outro objetivo diário. Por que, Z? Porque olha só, esse candle aqui, esse candle de hoje, ele fez um Tata Sweep no candle de ontem. Porém, se a gente vai olhando da esquerda para a direita, também temos uma R para poder subir aqui, tá? Então temos dois objetivos diários. Esse primeiro objetivo e esse objetivo mais acima aqui. Perfeito? Então tínhamos esses dois objetivos em temporalidades maiores, que no caso seria de um dia. Porém, se eu observo em 6 horas, em 6 horas eu tinha um outro alvo, que seria um alvo onde eu poderia fazer parciais, tá? Então, onde seria Z? Deixa eu ir apagando essas linhas para não te confundir. Esse alvo aqui seria o meu primeiro alvo, aonde eu faria parciais e colocaria a minha operação no break-even, tá? Então, vamos anotar aqui às 6 horas, a R de 6 horas. O que é mais interessante é que você consegue ver que ele está tudo alinhado, de fato, para poder subir em temporalidades maiores e também em temporalidades menores. E o nosso primeiro horário operativo, aquilo que eu comentei com vocês no começo do vídeo, que meu primeiro horário operativo é às 3. Por quê? Porque às 3 que vai fazer esse primeiro momento expansivo, tá? Às 3 é o meu primeiro modelo, que seria o meu modelo de baseado em tempo. Então, no Power Free desse candle, aqui seria a minha primeira operação, com o meu alvo aqui em cima e cobrindo esse fundo aqui, tá? Daria aí um ratio de 1 para 3, normalmente. Porém, eu não consegui pegar essa operação porque eu não estava na frente do gráfico. Então, essa aqui, de fato, seria a minha primeira operação, porque seria o meu modelo baseado em tempo, perfeito? Então, essa a gente descarta. Porém, o que é aquilo que eu sempre explico para vocês? Eu tinha o dia todo livre para compra, tá? Então, o meu objetivo, né, na verdade, o objetivo do algoritmo era objetivo de alta. Então, o que eu observei? Quando foi às 4 da manhã, ele não chegou nem no primeiro objetivo, que seria o objetivo de 6 horas. Ou seja, o que o algoritmo está me mostrando aqui? Ele falhou em chegar nesse primeiro objetivo e fez uma pequena correção. Por que ele fez essa pequena correção? Para 5 horas, o meu segundo horário mais importante do dia, fazer um novo Tata Sweep nesse candle da Zuma para alinhar novamente com o meu objetivo, certo? Então, aqui foi a minha primeira compra. Quando eu venho para 15 minutos, e é onde vai ficar mais claro para você ver essa operação, em 15 minutos, olha que coisa mais linda do mundo, tá? Exatamente às 5, você pode ver aqui embaixo, exatamente às 5, ele faz esse Tata Sweep no último candle de 1 hora, tá? Então você pode ver que às 4h45 ele finalizou o candle de 1 e às 5 horas começou um novo candle de 4 horas, tá? Vamos ver se você pega esse raciocínio aí. Então, às 5 horas ele fez esse Tata Sweep, também criando essa R em 15 minutos, sem observar, porque se eu olho em 1 hora também, em 1 hora ele criou esse objetivo aqui também a favor do meu objetivo final, que seria tanto de 6 quanto diário. Então, mais uma vez, ele está me mostrando, Z, eu vou continuar subindo. Então, essa queda que eu tive aqui é sua oportunidade para eu poder fazer a minha compra, perfeito? Então, quando ele veio, fez esse Tata Sweep aqui, como é modelo de continuação, eu não preciso esperar fechamento de zona de order block. E aí, esse aqui seria o meu primeiro alvo, buscando um ratio de 1 para 3. Essa foi minha primeira operação. Logo, eu já eliminei, tá? Eliminei esse meu objetivo de 6 horas. E quando chegou nesse objetivo de 6 horas, eu coloquei minha operação no break-even. Ou seja, eu fiz uma primeira parcial em 6 horas. Aqui, eu fiz uma parcial, perfeito? Logo que eu fiz essa parcial, eu coloquei minha operação no break-even. Por quê? Porque como ele completou uma R de temporalidades maiores também, ele poderia fazer essa pequena retração. Por quê? Porque ele chegou nesse último quadrante. E esse último quadrante aqui eu não vou explicar para vocês o que seria isso, porque isso de fato é da galera de dentro da mentoria, da galera de dentro da comunidade. Porém, por que ele fez essa pequena retração aqui? Primeiro ponto, para poder induzir todas as pessoas a venderem aqui em cima, porque a galera vai pensar, pô, chegou aqui, teve rejeição, eu vou vender. Vou colocar uma ordem limite aqui de venda, ou eu vou vender a mercado aqui
cobrindo esses topos aqui de cima, tá? De fato, é isso que eu penso que o algoritmo faz, porque teoricamente seria uma indução. E aí ele vem aqui e bum, depois rompe para cima. Mas por que ele rompe para cima? Porque ele ainda não me completou meu objetivo diário. Ou seja, ele fez um Tarta Sweep aqui. Então, quando ele faz um Tarta Sweep no low, ele vai buscar o high diário. Simples assim. Aquilo que eu sempre falo com vocês, o mercado, ele é feito de altos e baixos. Não é isso de quebra de estrutura, não é isso de boss, não é isso de short, não é isso. Nada mais é do que altos e baixos. Então, o mercado ele movimenta dessa forma, como eu sempre falo com vocês. Ele impulsiona, busca máximos, busca mínimos, busca máximos, busca mínimos, busca máximos, depois vem buscando máximos e mínimos, e assim ele vai movimentando todo o mercado de forma simples, tá? Então essa foi minha primeira operação. Logo, qual que é o meu terceiro horário operativo? Seria no candle das 9. Quando eu olho no candle das 9, olha só que interessante. O que o algoritmo fez? Novamente a mesma coisa, tá? Ele criou uma nova R para poder subir a favor do meu objetivo. Z, ele chegou aqui, muita gente achou que ele completou. Sim, muita gente pode ter achado que ele completou. Porém, isso é uma indução do algoritmo, tá? Ele tá falando aqui, ó, eu já cheguei aqui, eu tive essa rejeição, me vende, me vende, me vende. Porém, o meu objetivo é esses objetivos aqui, porque é o doll do preço, perfeito? Então, logo como você pode ver, exatamente às 9, ele faz um novo Tarta Sweep aqui nesse candle das 8, formando uma nova R para poder subir. Quando eu olho em 15 minutos, novamente, tá? Novamente, como ele se formou uma nova R aqui, aí sim eu espero a minha zona de order block. Então, onde é a minha zona de order block? Esse último candle aqui, antes de finalizar, antes de começar um novo movimento. Porém, nesse caso, eu não vou buscar um RR tão grande, tá? Porque aqui, ele fechou por cima dessa minha última zona de order block, tá? E ele foi a favor do meu objetivo. Então aqui eu não vou buscar um risco retorno de 1 para 3, 1 para 2. Por quê? Porque ele já chegou no seu último quadrante, perfeito? E ele só tem esse restante de movimento para poder completar. Então não faz sentido para mim eu buscar um movimento tão grande. Então aqui eu vou cobrir os meus mínimos, aqui embaixo, sempre abaixo do Tata Sweep, aonde vai ser o meu stop. E aí eu vou buscar um ratio aqui de pelo menos 1 para 1.5. Só que isso aqui não é apenas uma operação, é o complemento dessa minha primeira operação. Então, essa minha primeira operação, como eu busquei um ratio de 1 para 3, aqui ela não finalizou 1 para 3, ela finalizou 1 para 4.5. Se eu pego essa operação aqui, que é o movimento das 3, o que eu pegaria aqui? Olha só que interessante. Eu pegaria essa primeira operação de 1 para 3, essa segunda operação de 1 para 3 e essa terceira operação de 1 para 1. Óbvio que, se eu já peguei essa primeira operação, eu não vou pegar esses outros movimentos. Por quê? Porque não tem necessidade de pegar esses outros movimentos. Porém, eu estou te ensinando para você ver de fato como que o mercado ele nos dá essa oportunidade, como que ele me mostra, ele fala assim, pô, espera, porque eu vou te mostrar aonde você deve entrar. Eu vou te mostrar aonde que eu estou saindo de um movimento de baixa para dar continuidade nesse movimento de alta. E como você pode ver, a perfeição que o algoritmo vem, ele completa isso aqui, que assim que ele chega nesse movimento, você pode ver que o gráfico ele deu uma consolidada aqui. Agora que ele está começando a dar continuidade nesse movimento aqui de alta, porém, esse aqui era meu objetivo maior do preço, aonde eu tive a minha maior expansão do dia, perfeito? Se a gente olha aqui no GBP, ele fez praticamente a mesma coisa, olha só. Não sei porque o meu trade view tá agarrando assim, se tiver agarrando de vocês também, vocês me falem. Olha só, exatamente a mesma coisa. 3 horas, entrada baseada em tempo. Então, exatamente nesse candle. 5 horas, modelo de continuação. Às 9 aqui, ó, daria também para pegar esse modelo aqui, até esse último objetivo? Daria, só que estava muito próximo. E aí você pode ver que ele veio e está continuando subindo aqui, porque temos alvos mais em cima também, tanto do euro quanto do GBP, perfeito? Então, somente para você ver de uma forma clara. E, cara, deem valor a esse conteúdo que eu tô soltando aqui para vocês, porque ninguém te ensina dessa forma tão simples e tão clara
a estratégia dele. Obviamente que tem muitas e muitas coisas que você precisa aprender, tá? Por isso que eu tenho a mentoria, por isso que eu tenho a comunidade, para dar acompanhamento, para detalhar sobre a estratégia, para você de fato aprender a ver para onde que o preço vai, a entender aonde que é seus pontos de entrada, aonde é seus pontos de saída, por que que o preço continua subindo mesmo quando ele chegou em algum objetivo, tá? Então, isso aqui é teoricamente um básico, só que é um básico que se você pega mentorias e mentorias, conteúdos e conteúdos, ninguém te ensina isso aqui. Ninguém te ensina uma coisa simples e que te dá um resultado absurdo como isso, tá? Vou te dar um exemplo da Nasdaq. A Nasdaq de hoje aqui também. Então, olha só. Outra operação perfeita. Aqui eu já fiz minha parcial, porque esse aqui foi meu objetivo de 1 hora. Mas, se a gente olha em 4 horas, olha só. A mesma coisa. Ranges formados. Então, eu tinha esse Tata Sweep aqui no candle das 9, 1 hora da manhã. E ele voltou, tocou nessa zona de PDM. Quando ele volta nessa zona de PDM, ele vai fazer um novo Tata Sweep e uma nova R para poder subir. Olha só que interessante, alinhando com o meu objetivo. Então, muita gente estaria vendendo aqui, por quê? Porque achou que o preço ele ia reverter a partir daqui, só que não. Ele veio, tocou na minha zona de PDM, que é a minha zona que serve como suporte, criou uma nova R para poder subir, um range operativo, né, ou uma CRT, da forma que você quiser entender, e continuou subindo. Por quê? Porque o objetivo final dele é aqui em cima de 4 horas, tá? Porém, aqui eu fiz uma parcial, como você pode ver, eu tenho uma parcial aqui basicamente de 1 para 2,37 e estou deixando apenas uma gordurinha correr porque esse aqui é meu último alvo, tá? Então, somente para você ver o que você precisa para poder ser consistente no mercado. Se você está aí há 2, 3, 4 anos, 1 ano e não consegue nem aprovar uma mesa, você não consegue fazer um saque, cara, você precisa entender essa estratégia, porque essa estratégia vai fazer você ter resultado dentro do mercado financeiro. Como eu sempre mostro para vocês aqui, o resultado dos meus alunos, alunos que nunca aprovaram mesa, alunos que nunca fizeram saques e hoje estão consistentes com essa estratégia simples quando você entende. Porque aquilo que eu sempre friso e falo, se você entender para onde que o mercado vai, você zerou o game, tá? Então, entendeu para onde que o mercado vai, o ponto de entrada fica mais simples para você executar as suas ordens, perfeito? Então, vamos mais para cima. É o segundo vídeo da semana que eu trouxe para vocês aqui. Primeiro vídeo foi bem interessante também, sempre na prática. E esse vídeo aqui, cara, foi uma aula de livro, tá? Isso aqui é review de mentoria e eu tô trazendo para vocês aqui para vocês verem todos os pontos de entrada que daria pro preço hoje e uma entrada clara de você saber aquilo que você está fazendo, não ficar em dúvidas, será que o preço cai, será que o preço sobe, será que eu compro, será que eu vendo? Não, de forma simples, sabendo que esse aqui era meu objetivo do preço, então toda essa pernada, teoricamente, de retração que ele está fazendo, nada mais é do que alinhar com o nosso objetivo final aqui, perfeito? Então tamo junto, vamos para cima, me diz o que você achou dessa mega aula de hoje, né? Essa aula que eu poderia cobrar alguma coisa de vocês para poder ensinar, porque isso é bem avançado mesmo. Só que eu tô soltando aqui de graça para vocês dentro do YouTube, porque de fato eu quero que vocês tenham consistência, quero que vocês entendam como que o mercado funciona de verdade, beleza? Se você quiser aprofundar mais na estratégia, quiser entrar para dentro da comunidade, é só você me chamar no Telegram ou chamar lá no Instagram que eu te explico melhor como que funciona. E eu tô deixando aqui no comentário abaixo todas as minhas redes, perfeito? Então vamos para cima e é só o começo e até a próxima aula.